Olá, sejam bem-vindos a mais um Tarô em Foco, sua aula semanal de tarô para ajudar você a alcançar a excelência da leitura das cartas de tarô. Eu sou Wagner Lira, um professor de tarô, e o tema da nossa live de hoje é os 8 do tarô. Arcanos menores de espadas, de paus, de copas e de ouros. E eu quero falar para você sobre o 8 do tarô, porque ao olharmos o conjunto, com exceção talvez do 8 de ouros, a gente tem cartas bem enigmáticas, bem, às vezes difíceis da gente interpretar nas jogadas, porque tanto o número 8, assim como o naipe, que traz a representação, gráfica desses arcanos, acaba dando pra gente, às vezes, uma sensação difícil de compreender, traz pra gente um olhar, às vezes, desafiador. Temos, por exemplo, aqui, ó, eu trouxe as cartas, O próprio 8 de espadas é uma carta que causa arrepio em muitos consulentes quando eles veem essa carta na jogada. Nós temos aqui o 8 de copas, que também é um tanto quanto enigmática, Uma cena em uma pessoa se afastando, deixando as taças, em primeiro plano na carta. Nós temos também o próprio 8 de paus, que é uma carta também que, assim, parece que não tem muito o que representar aqui, Por isso, à exceção do 8 de ouros, a gente consegue perceber que o 8, no sentido geral, é um número dos naipes do tarô que acaba desafiando mais a nossa compreensão e dificultando os nossos estudos. Costumam ser as cartas que os alunos mais têm dúvidas, costuma ser também um número que a gente entende como prosperidade, mas por que que esse número acaba ficando tão negativo quando representa no tarô na junção com os elementos, formando o 8 de cada naipe? Então, tem um mundo de preocupações, um mundo de dúvidas, um mundo de mistérios ao redor dessas cartas. E é por isso que eu pensei hoje em trazer para você uma reflexão global, para você interpretar essas cartas com novos olhares, com novas possibilidades e principalmente alcançar mais segurança na hora de interpretar o tarô, de atender uma pessoa, de atender um amigo seu, um familiar ou um cliente. É fundamental a gente trabalhar dentro do nosso projeto de estudo pessoal os arcanos que nos dão mais essa dificuldade. Então, uma dica que eu passo para cada um de vocês é: faça uma avaliação, descubra quais são as cartas do tarô que te causam estranhamento, que costumam trazer para você um branco na hora da leitura. Se você parar para pensar a respeito, você vai notar que existem cartas que te desafiam mais e que tem cartas que você consegue interpretar com muita facilidade, com muita fluência, consegue adaptar essa carta para outras áreas da tua vida, Então, é fundamental você ter também consciência do grau de entendimento de cada arcano que você tem, dos arcanos que você domina, dos arcanos que você ainda tem dificuldade. E fazendo essa lista, certamente um dos 8 estará. Provavelmente a grande chance aí é que ele esteja já na tua lista, porque costuma dar muito pane na hora da gente adaptar essas cenas, que são tanto quanto misteriosas, nas situações cotidianas que os nossos consulentes nos trazem, tá bom? Então, de posse dessa lista, vá em busca desse conhecimento, vá em busca da prática, medite sobre esses arcanos, tá bom? Mas, como a gente veio falar hoje sobre o número 8 e sobre o número 8 nos naipes, portanto, 4 cartas dos arcanos menores, eu quero que a gente comece primeiro refletindo sobre o que é o 8, afinal, tá? Muita gente costuma usar em preços, talvez em portas de casas, enfim, querem alcançar o número 8, Porque traz prosperidade, é um número de riqueza. E é verdade? É verdade. Você deve usar esse olhar para o 8 no teu dia a dia, no preço da tua consulta de tarô? Sim, você deve. Vou dar um exemplo para quem não sabe do que eu estou falando. Por exemplo, você cobra do teu jogo de 1 hora de tarô, de atendimento, R$170. Isso é uma forma de usar a energia do 8 a teu favor no preço. Então, eu vou juntar 1 mais 7 mais 0, 170, 1 mais 7, 8 mais o 0. Então, eu consigo chegar no número 8, que é uma redução, teosófica, enfim, numerológica, como você quiser colocar, do seu preço.
porque é um número que traz fortuna, é um número que traz prosperidade, né? Então isso é uma das formas. Se você parar para pensar em muitas tabelas de preços por aí, você vai ver que a somatória dá 8, porque o pessoal costuma usar essa referência, né? Então esse é uma das coisas que a gente mais acaba sabendo, conhecendo sobre o número 8. Outra coisa que também lembra muito o 8 é o símbolo da lemniscata, que as pessoas dizem, né? O símbolo do infinito ou o 8 deitado. Então, essa prosperidade, esse infinito, esse eterno movimento, essa constância cósmica do 8 se dá também por referência a esse símbolo, a lemniscata, né? Que a gente vai ver no Chapéu do Mago, nas versões inspiradas no Marcélia, ou na cabeça do mago flutuando, que a gente vê isso na edição do Eight. Então também a gente vê isso no Chapéu da Força, né? Ou flutuando sobre a cabeça da Força, né? da dama, da carta da Força. Também nós temos a lemniscata. E em outras cartas também, já fiz tarot quiz sobre isso, né? O 2 de ouros também tem uma lemniscata. Então, quando a gente olha, né, o número 8 nesse sentido, também dá a ideia de abundância, de prosperidade e de mundo de coisas, tá? Então, agora vamos dar um zoom nesse olhar sobre o 8, né? Por que a gente remete o 8 à abundância, à prosperidade? Vamos entender, então, como esse número se forma, né? Eu tenho, por exemplo, várias maneiras de chegar ao 8. Quando eu digo várias maneiras, eu posso pensar no 1 mais 7, né? Eu posso pensar no 2 mais 6. Mas eu quero fazer uma análise hoje a partir do 4 mais 4. O que isso significa? O que temos no 4? O 4 é um número de estabilidade. É a partir do 4 que nós temos as coisas estáveis, materiais. É um número que fala de matéria. Quando a gente olha, né, na árvore da vida, a gente vai ver as referências sobre isso. A gente tem a Sefirah de Malhut, né, que é o mundo material, é o mundo cósmico. Nós temos geralmente uma referência aos 4 elementos. Nós temos uma referência ali ao cubo, a um quadrado de fato, né? E aí, então, por exemplo, a sacerdotisa, ela está sentada sobre um cubo. No 2 de espadas, né? Tudo isso eu estou falando do tarot de Waite. Nós temos uma dama, né, vendada, também sentada sobre um cubo. Então isso está falando, né, de referências da estrutura, das bases, da matéria, do estável, da estabilidade. Uma mesa fica estável com seus 4 pés, a cadeira também. Então é um número que dá segurança. Todos os arcanos menores com o número 4, eles dão essa ideia, né? A gente pode ver isso muito forte também no 4 de ouros, tá? Então, o que o 4 representa? O quadrado. 4 elementos, 4 naipes, né? E aí, quando a gente dobra o número 4 e 4, nós saímos do quadrado para irmos para um segundo quadrado que, unido a esse primeiro, forma um cubo. Então nós temos, primeiro, que a gente ganha a dimensão, né? A gente ganha um espacial aqui, nesse entendimento. Vamos olhar, né, esse número, vamos destrinchar esse número. A gente chega no cubo. E o cubo, ele aumenta em número de arestas, né, que são os ladinhos, né, os risquinhos. Ele aumenta em vértices, ele aumenta em dimensões, ele amplia e ele também sai, né, do 2D e vai para o 3D. E a gente tem, de fato, um sólido, tá? E isso é o que, de fato, está ali na sacerdotisa. Na cadeira que ela está sentada, que não é uma cadeira, na verdade é um cubo. Então isso fala da materialização, de fato. Então uma boa representação para o Ás de Ouro seria um cubo, né? Uma matéria, um tijolo, uma pedra, um primeiro movimento, né? Uma primeira manifestação
da existência das coisas em grau tão denso que se faz tangível, que se faz visível no nosso plano, tá? Então vamos entender o seguinte, se a gente parar para pensar, um cubo, né, é o princípio de um planeta, a gente está falando de um asteroide, é um pedaço de pedra, então esse cubo ele remete a tudo isso. Portanto, a estabilidade. Aí a gente vai entender a estabilidade do 8, né? Um mundo de movimentos que levam a gente, sim, à continuidade das coisas, tá? Então, isso é um olhar que a gente dá para o 4 e para o 8, ou seja, eu cresço em possibilidades, cresço em manifestação, cresço em poder, cresço em dimensões e, de fato, me densifico. E mais ainda, o cubo como entendimento desse 8 é quando a gente forma a unidade, né? E portanto, a gente tem um contexto maior das coisas, nós temos a possibilidade de expandir o nosso universo a partir desse primeiro tijolo, desse primeiro cubo, desse primeiro pedaço e a partir disso construir tudo, tá? E aí vamos chegar no entendimento de que este cubo é a pedra primeira, é o tijolo, é a base de realização de tudo. Quando no quadrado a gente estava o quê? Limitado a um campo somente. Por isso que lá no 4 de ouros eu tenho a minha necessidade básica atendida. Eu estou na ponta do lápis em relação aos meus custos, aos meus gastos, aos meus valores, né? Eu preciso controlar tudo. No 8 eu já tenho abundância. Eu já estou o quê? Bem firme, já estou sedimentado. Então é aqui que a gente tem que pegar esse olhar do número 8, né? Não estou falando de naipe, usei o de ouros para ilustrar, mas é isso. Eu saio do meu quadrado. Vamos pegar essa referência mais recente, né, que a gente tem aí de sair do seu quadrado. Eu saio do meu quadrado, portanto, o que é o quadrado? É a minha zona de conforto. Eu saio daquilo que eu entendo como seguro. Eu saio daquilo que eu já aprendi e dominei, mas que também me limita. Uma vez que... O que é o 4, gente? É a rotina. O que é o 4? É estável. O que é o 4? É o seguro. Então, a minha zona de conforto é um 4. Para eu alcançar um 8, eu preciso viver o 5, eu preciso viver o 6, eu preciso viver o 7. Que são números que no 5 fala da tentativa e do erro. O erro está no 5, né? O tentar e errar. E sofrer as consequências desse erro. No 6 eu vou reparar, no 7 eu vou dar o melhor de mim e no 8 eu alcanço o quê? A verdadeira estabilidade, porque é uma estabilidade dinâmica que acontece e se manifesta o quê? A fim de construir algo, né? Então eu chego nesse 8 que é o meu grande, que passa por uma série de desafios. Entendendo isso do 8, agora eu quero que a gente faça uma reflexão sobre o que significa isso para a nossa vida, né? Gente, quando você tem, né, qualquer coisa e que você se acostuma, você faz aquilo repetidas vezes, uma hora aquilo se satura, você precisa alcançar novos desafios, você precisa sair e se reciclar, não é não? A gente precisa avançar. Ah, você entendeu, é quando você tem já todas as suas contas pagas, chega uma hora que você quer viajar. Chega uma hora você quer comprar uma casa nova, você quer reformar a casa. Então não dá para você só se manter sempre na mesma coisa. Na academia, por exemplo, você vai treinar aquele treino, você vai fazer aquele treino. Uma hora ou você muda, aumentando a carga, ou você continua na mesma. A tendência do número 4 é a coisa alcançar uma inércia, uma estabilidade, um movimento ali que se preserva, se conserva. Né? Então, digamos, se eu fosse comparar graficamente, né? Eu tenho no 4 a linha reta. Eu já não oscilo mais, né? Eu tenho o 1, que é um ponto, eu tenho o 2, que é uma linha reta, eu tenho, né, uma reta que tem um começo e um fim, eu tenho um 3, uma figura geométrica, mas eu tenho no 4 o quê? Eu tenho as 4 direções, eu tenho um movimento, mas é no 8, aliás, eu não tenho movimento, mas é no 8 que eu ganho dinamismo. E aí, vamos olhar, é quando você de fato se estabiliza.
Porque você pode sim ter o seu dinheiro para pagar suas contas e no final do mês projetar uma viagem. Você pode pagar suas contas e reformar a tua casa. E aí você paga a reforma. Isso é de fato a estabilidade. Não é o 0 a 0. Né? A estabilidade é quando você põe algo, aquilo te devolve triplamente. Isso é estabilidade, isso é prosperidade. Aí a gente entende o que é o 8. Infinita. Então, uma coisa que você planta, volta 3. Essas 3 coisas que você planta, voltam 9. E assim por diante. É assim que funciona a lógica do 8. Agora vamos pensar o seguinte, vamos para os naipes. Eu tenho espadas, eu tenho a prosperidade, eu tenho a multiplicidade de pensamentos, correto? Eu tenho a multiplicidade, os vários olhares, as várias opiniões, as muitas opiniões, né? E aí, quando eu olho isso, eu vou entender melhor o que a gente conseguiu captar da imagem da Pamela. Quando a Pamela desenha esse arcano, ela vai colocar o seguinte, né? 8, o múltiplo. Quando ela for olhar, ela foi desenhar essa carta, ela buscou o quê? Representar esse mundo de ideias, esse mundo de referências, esse mundo de opiniões, né? Convergendo ou divergindo. E aí ela representa isso com as espadas ao redor da moça, que ali contida, né, é obrigada a encará-las. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora, como o objetivo desta live é te ajudar na interpretação, vamos trazer esse olhar. Quando você tem a tua opinião e fica caladinho, tá tudo certo. O 4. Você chegou e formou uma opinião a respeito de alguma coisa. Você tem um pensamento. Agora vai colocar isso no público. Agora vai falar isso para que essa ideia se estabilize dentro de um contexto, de um grupo, de uma sociedade. Você deve sim entender que você vai encontrar outras pessoas do número 4. Outras pessoas com as suas ideias fixas. No 4 ainda. Você está se propondo a viver o 8. Ou seja, você vai encarar o 5, o 6 e o 7. Para alcançar o 8, que é estar firme no seu propósito, que é fechar os teus ouvidos para as críticas, fechar os teus ouvidos para o que as pessoas ainda fixas nas suas certezas imutáveis e na sua intransigência vão encher você de crítica. Então há que se ter muita coragem para viver um 8 de espadas positivamente, porque você vai dar a tua opinião e você terá que lidar com o crivo, né, com a opinião pública. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na década de 90, lá, acho que 96, 96, 97, a NASA, e se você pensa na NASA como uma instituição séria, né, bem eu penso, divulgaram que existe sim, né, em vestígios de meteoros, a evidência de vida orgânica em Marte. Eles fizeram uma grande coletiva na época para mostrar essa descoberta. Fizeram estudos anos para poder chegar nisso e colocar essa proposta. Imediatamente, cientistas do mundo inteiro pediram amostras do mesmo meteoro para contestar. Poucos foram ali corroborar, poucos acreditaram, disseram que... E no final, né, a NASA foi metralhada, né? Ou seja, a guerra foi muito mais contra os terráqueos do que contra os marcianos. Porque no final, a NASA foi bombardeada de opiniões contrárias àquela proposta de que pode sim ter existido vida orgânica em Marte. Percebe? Então, se a NASA, com toda a tecnologia e com todo o tempo e com todas as metodologias científicas, está dizendo uma coisa e todo mundo que também se considera cientista, que também se considera cheio de métodos e probabilidades de refutar, enfim, de aceitar uma ideia, uma hipótese, também vai contra isso, acredite, a tua opinião será também metralhada. Então a interpretação de um 8 de espadas é: você sabe quem você é? Você banca a tua opinião? Você se banca?
Porque se você não se bancar na tua individualidade, acredite, você vai ser metralhado pelos outros. Porque os outros estão no 4. E para viver o 8, exige de você o quê? Encarar seus medos, 5. Exige de você reparar e aprender com isso que as pessoas te dizem e com o erro que você cometeu, com os erros que você cometeu e também com os teus acertos. A gente costuma pensar, a gente valoriza mais os erros que a gente comete do que os acertos que a gente faz, né? Então, também colocar os acertos nisso. 7, ter fé, acreditar. E aí sim, você vai viver o 8 com dignidade. O que é o 8? Eu coloco aqui, gente, a minha opinião. Exatamente o que eu estou fazendo nessa live. Eu coloco a minha visão de 8 de espadas para você. Você da sua casa, você é convidado a vir comigo para o 8. Não significa que seja o meu 8 de espadas, mas o nosso. Onde está o meio termo? Onde está a troca de ideias? Onde está a troca de informações? Isso é um 8 de espadas vivido com dignidade. No negativo, o que eu tenho? Eu tenho o medo dos pensamentos que as pessoas têm contra mim, supostamente. Eu presumo o medo dos outros, eu presumo a opinião dos outros, eu me intimido, eu me paraliso pela opinião do outro. As pessoas criticam-me e eu o quê? Acredito, compro a ideia delas. Ou seja, eu quebro o 4 de ideia que existe em mim. Eu não estou firme nas minhas ideias. Portanto, eu não encaro o debate, eu não encaro o olhar para o outro e dialogar com o outro. Todo discurso de ódio está baseado na inconsistência dentro da própria pessoa. O discurso de ódio, ele tem como mote, ele tem como principal combustível a insegurança da pessoa. Porque se você conhece a tua opinião e você reconhece a opinião do outro, você troca, você cresce com a opinião alheia. E aí sim nós temos um 8 de espadas positivo, porque eu estou no público me expressando e eu aceito, acolho a opinião de quem fala comigo, sem perder a minha individualidade, sem desrespeitar a tua, e também vivemos um mundo, uma comunidade que dialoga. Temos pergunta? Eu acho que você acabou de responder, na verdade, a pergunta do Tiedes, nosso aluno. Olá, Ti! Que ele falou o seguinte: podemos dizer que o 8 é a prova do que se passa no 4? Mas você meio que falou já sobre isso. É a prova do que se passa no 4? Isso. O que acontece? Eu tenho lá no 4 o quê? Lembra que ele está refletindo? Lembra que no 4 de espadas ele está o quê? Tentando organizar os seus argumentos, refletir naquilo que ele teve que decidir lá no 3. E agora é hora dele ir a público e dizer isso, e contar isso que ele chegou de conclusão. E se preparar para ser julgado. Aqui ele vai ter que viver sim a experiência do encarar o outro de frente. Portanto, são muitas as experiências de troca que a gente vive no 8. Só que, em geral, nós somos contaminados por elas. É isso que essa carta representa. Eu me paraliso pela opinião do outro. Eu me paraliso por tantos pensamentos divergentes que eu não sei mais me colocar. E aí, quando vem o 8 positivo, gente, tragam as suas críticas. Estou disposto a ouvir a tua crítica. Agora, a tua crítica, ela tem qual objetivo? Me convencer do contrário, que isso é legal, ou ela tem como objetivo me ferir, me desmerecer. Então não é a minha opinião que está sendo questionada, sou eu. Então a pessoa não tem problema com o que eu digo, ela tem problema com quem eu sou. E portanto o problema não é meu, é dela. E a minha opinião não foi em nenhum momento colocada à prova. Ela foi simplesmente ignorada para que eu atravessasse rumo ao emissor e eu maculasse, o ferisse. Então isso é discurso de ódio. Quando eu olho o outro, o que o outro está dizendo e tento entender isso, eu estou vivendo um 8 de espadas positivo. Eu estou refletindo na opinião das pessoas. Sabe o que é um 8 de espadas positivo? O 8 de espadas positivo é você se posicionar diante dos conselheiros de um determinado grupo.
Você faz parte de um clube e você vai lá pedir a opinião dos conselheiros. E os conselheiros vão dizer, olha, isso que você está fazendo não deve, isso que você está fazendo não funciona, faça dessa maneira. É uma bancada de universidade em que o teu TCC vai ser avaliado. A banca, né, na verdade, não é bancada. A banca de avaliação do teu trabalho, eles vão dar pontos, colocar as suas opiniões e você não vai ter que fazer lá o trabalho, depois revisar para poder entregar? É isso. No negativo, você é exposto ao ridículo ou você se sente ridículo na frente dos outros porque você não banca a tua integridade, você não viveu bem o 4, tá bom? O 4 de espadas. Certo? Aqui tudo certinho? Todo mundo entendeu? Pegou? Opa, vamos lá. Gente, e aí, quando a gente vai para o 8 de copas, é a mesma coisa. É um 8, nós estamos vivendo a experiência do cubo, não do 4. Então, o que o 4 traz? Estabilidade. Qual que é a proposta do 4 de copas? Estabilize teu mundo emocional. Medite, faça terapia, faça o que quer que seja, mas não seja vítima dos arroubos da emoção, da emocionalidade. Vá viver o quê? Vá viver a responsabilidade. Nós também somos responsáveis pelos nossos sentimentos. As pessoas dizem, né? Ai, mas eu sou apaixonado, eu não posso fazer nada se é fulano que eu amo. Faça, recomponha-se. É isso que o 4 de copas fala, né? Bebe aqui, volte à sanidade. Aí você vai viver um 4 para passar para o 8 de copas. Então, quando a gente olha o 8 de copas, é o seguinte. Então, quer dizer que você sempre vai se manter à mercê do que as pessoas causam em você? Ou você já sabe qual que é o movimento do teu coração? Sabe o que acontece no 8 positivo? No 8 positivo é quando você vai para um lugar e as pessoas estão com raiva, as pessoas estão chateadas, as pessoas estão em pânico e você preserva a tua integridade emocional guardando-se. Você diz, olha, aqui isso não tá vibrando comigo, essa vibe não é a minha, não tá legal, eu me retiro. Gente, se recolher, se retirar é também uma grande estratégia que exige coragem. Quando você está num lugar que você não é bem-vindo, que os teus amores não são bem-vindos, que as pessoas que você ama não são bem-vindas, não é um lugar para você estar. A melhor saída é ir embora. Relacionamentos em que você não recebe também o respeito que merece como indivíduo, tua opinião pode ser a que for, mas você como ser humano, você também merece respeito. Então, se isso não acontece, retire-se. Ai, mas sabe uma frase típica dessa carta? É quando as pessoas dizem assim para os seus parceiros. Ai, mas eu passei anos com você, eu gastei toda a minha juventude com você e agora você me larga, me abandona? Ou não, né? Agora eu não vou te largar, eu não vou porque a gente agora vai ficar para sempre junto? Isso é você se corromper pelos sentimentos que não são teus, por coisas que não são tuas, que não te cabem. Você só pode ser responsável pelo que você tem controle. E controlar o que o outro sente é impossível. Controlar o que o outro deseja também. Mas você pode controlar o que você deseja, o que você almeja. Então é a partir disso que você decide comprar ou não esse sentimento. Então não é porque está todo mundo com ódio num lugar que você também tem que estar. Não é porque está todo mundo nos calouros, no calor da incompreensão, você também tem que ser incompreensível. Sentimentos, água, o naipe de copas, ele é absolutamente reativo. Então, quando você vive o 8 de copas, você sabe ser reativo ao que de fato faz bem. Então eu quero viver experiências de amor, eu quero falar para as pessoas de coisas que fazem bem. Se as pessoas quiserem ouvir isso, eu me conectarei a elas. Se elas não querem isso, eu não vou me conectar.
Isso é um grande propósito de compreensão do outro, do estado afetivo do outro e de si mesmo. Você domina as suas emoções, você é centrado naquilo que você sente, né? Você deixa de ser massa de manobra, inclusive sentimental. Parece que nós temos pergunta. Temos uma pergunta do Taromancer. Olá, Taromancer, tudo bom? Ele perguntou o seguinte: o Sol ou Lua no 8 de Copas tem algum significado a mais que complemente a leitura? Sim, uma das formas que eu gosto muito de propor aos alunos para ler as cartas é: leia tudo que foi grafado, tudo que foi desenhado no tarô que você está lendo, né? Como eu trouxe aqui o olhar sobre o número 8, mais o naipe, mais o elemento natural desse naipe, no caso aqui copas água, eu me debrucei, eu fechei a interpretação para esse aspecto. Quando a gente vai olhar o arcano e tudo que foi grafado nele, tá tudo valendo. Então, por exemplo, a lua tá valendo, com o sol tá valendo, o rostinho que tem nela. Quando nós olhamos também as taças empilhadas, né? Dia desse teve um aluno meu, acho que foi até o Ti, que disse o seguinte: olha, eu tô com todas as taças muito organizadas aqui, eu já tô como é que ele disse? Já ficou monótono para mim essas taças, eu quero viver novas experiências. Então também foi brilhante, uma forma de ver a grafia, né, os desenhos do arcano e ajudando a interpretação da carta. Nesse caso, a Lua, nós temos aqui uma referência direta ao mundo emocional. Lua, na astrologia, fala das nossas emoções e também fala do signo de Câncer. Quando a gente olha Câncer, nós voltamos às nossas origens, nós voltamos para casa, nós voltamos aos nossos ancestrais. Então, o 8, muita gente fala que o 8 é fim, né, para o novo ciclo começar e tudo mais. Então, essa Lua, ela pressagia isso. Ela diz: volte para casa, volte para si mesmo, volte para sua origem, volte para os seus, vá buscar a tua verdadeira essência, né? A Lua, ela observa. Então, ouça a tua intuição, ouça o teu coração e vai lá, porque lá está a tua verdade, né? E é o que a gente estava falando. No negativo, 8 de copas, é você se afastar das pessoas, se afastar das sensações boas que a vida com os outros pode te despertar. E no negativo também poderia ser assim: você se corromper pelo outro e não se afastar quando já devia, e não não se preservar, né? Não se preservar de um ambiente que para você é prejudicial, como o pessoal fala agora, é virulento, é negativo. A gente se vende pela sensação e pelas emoções dos outros. A pessoa fala assim: se alguém entra bravo na tua casa ou no teu trabalho, você já fecha a cara para outra pessoa na sequência, só porque você achou que ela estava brava. Então, assim, é isso que acontece. O 8 de copas, ele diz: se o outro tá bravo, eu me preservo, eu compreendo, tento ver a dor do outro, mas não compro isso, porque não me pertence. E aí sim a gente vai viver um 8 de copas. Essa carta costuma dar também muitos indícios de afastamento para relacionamentos, né? Porque como fala de copas, emocional, e aí vem essa carta, ela costuma vir dizer o seguinte: olha, dá um tempo, você está completamente contaminada por toda essa situação, você não está vendo o que você quer. E aí, como é copas, é reativo, ele é altamente também... copas, as nossas sensações, elas se misturam às dos outros. Então, quando a pessoa chega nesse grau aqui, nessa carta negativa, ela já não consegue ver mais o que ela sente pelo outro, ela só está sentindo o que está acontecendo na relação. Então, o 8 de copas é aquele remédio que fala assim: olha, se afasta um tempo para você conseguir saber se você gosta dessa pessoa ou não. E aí sim, né, ou seja, estabilizada no 8, que é o cubo, você coloca e fala: eu já sei o que eu tenho que fazer sobre esta pessoa na minha vida, entende? Então, por isso que esse afastamento, quando a gente chega no 8 da emoção, nós somos senhores também da nossa capacidade de sentir. A gente entendeu isso, vive isso e com dignidade a gente sabe nosso estado emocional. Tem uma pergunta? Tem. Pergunta da Mercúrio em Sagitário.
Ah, beleza. Olá, Mi! Então podemos dizer que o 8 de copas é também um resguardo emocional? O 8 de copas é o próprio resguardo emocional, é a preservação do seu estado psíquico. Lembrando que copas não é só nesse sentido emocional, é também o estado psíquico, né? Por exemplo, o que acontece lá no 7 de copas, né? Eu fiz a comparação do 5, 6, 7 de espadas, vou fazer agora do de copas. Então eu estabilizei as minhas emoções, eu tive o convite da vida para estabilizar minhas emoções no 4. Fui para o 5, vivi a tristeza, não dei conta, né? Me entristeci, tive dificuldades. No 6 eu vi o que me machuca, o que me magoa, e também vi o que me alegra. No 7 eu vi as maravilhas do universo, vi as maravilhas do mundo e me alegrei com elas, mas também me perdi nelas. Então, o 7 é quando em copas a gente, sabe, se mistura ao meio. Por isso que tem aquela coisa do ver, né, as estrelinhas e tudo mais em copas, no 7 de copas. E aí, no 8, você fala assim, cara, eu vi, eu enxerguei, eu alcancei, né, deu barato em mim, mas eu sei quem sou, eu volto pra mim, com os aprendizados dessa experiência do 7. Então, sabe o que acontece no 8? A gente se preserva, mas a gente alcança, a gente consegue ter a empatia. A gente vê o que o outro sente, a gente entende o que o outro sente, mas a gente diz o seguinte, olha, isso não me pertence. Tá? Eu não quero viver essa experiência, eu não acredito nisso. Por exemplo, usando o 8 de espadas como referência, né? Usando o 8 de espadas como referência, o que acontece? O outro falou mal da minha ideia, do meu projeto, eu tenho um Insta e vem um monte de hater e vai dizer um monte de coisa que, se o meu mundo emocional não estiver bem colocado, eu simplesmente vejo, né, as taças na frente, eu vejo a opinião do outro e digo o seguinte... Beleza, não quero estar com esse tipo de pessoa, não quero estar com esse tipo de gente, não acredito no que ele acredita. Aí eu volto para a minha vida e vou viver com os meus. Por isso que é câncer, né, a lua. Eu vou viver entre os meus, eu vou viver entre as pessoas que me recebem, que me reconhecem. Mas eu não perco a minha estabilidade emocional. Eu não vou ficar triste, eu não vou ficar puto, chateado com isso, porque eu entendo o meu lugar. Eu sei a quem pertenço, eu sei o que me move, eu sei o que anima a minha alma. E, portanto, eu não me corrompo, eu não me perco no que pertence só ao outro. Entendeu? 8 de copas. Muito bem, nós temos 20 minutos segundo o Amadeu, então vamos lá, a gente vai mandar ver. Eu sei que é um assunto denso, a gente tem um monte de reflexões para fazer, e o 8 de paus é uma carta que fala acelera, né? Vai, acelera, coloca energia. Então, quando a gente tem a dimensão do 8, a Pamela, né, o pessoal fala assim, ai, professor, a Pamela estava meio sem inspiração na hora de fazer essa carta. Na verdade, ela foi brilhante, ela foi genial quando ela descreveu o 8 de paus. Por quê? Porque ela pensou em algo, gente, né, vamos pensar, 1910, quando ele foi publicado. Então lá para 1908, 1909, digamos, né, ela estava pintando isso, ela precisava traduzir alguma coisa que refletisse a estabilidade energética. E ela não queria provavelmente ser óbvia, né? Ela poderia ter feito uma fogueira ou na grandona e tudo mais, mas ela precisava também, provavelmente a pedido do Eight, eles devem ter dito assim, tem que ser alguma coisa com os bastões, porque já era o padrão. Ela tinha essa referência, né, de manter bastões nas cenas. Então ela toda hora desenhou lá os bastões, né, deitados, em pé, sendo segurados por pessoas. Como ela poderia representar alguma coisa que tivesse tanta energia em movimento? Aí ela pegou aquilo e jogou para cima, né? Que foi esses oito dardos, essas 8 varinhas, né? Bastões, sendo arremessados a uma distância tão grande que eles já estão o quê? Descendo rumo a um alvo, né? Lembrando que são bastões vivos com brotinhos saindo, né? Então tudo isso fala da estabilidade da energia de um 8 de fogo. E aí, sabe o que acontece quando você tem a tua opinião bem colocada, você aceita a crítica do outro e o outro critica, tá? O outro criticar é saudável, o outro apedrejar é que não.
porque é espadas, não pedras, né? Tem diferente, não é isso é bem importante a gente ver no 7 de espadas. Quando a gente olha o 8 de copas, eu sei o que pertence ao outro, eu sei a fé que anima o outro, eu sei o sentimento que tem no outro e sei também os meus. No 8 de paus eu digo, beleza, aprendi com essas experiências, sei o que refleti sobre tudo isso, agora eu vou rumo ao meu objetivo. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Aqui é a coragem, é o ímpeto. Eu digo que o 8 de paus é o fermento do tarô. É quando você chega... Tudo que acontece quando essa carta vem, acelera, ganha força, ganha energia. Ela é a propulsão, ela é o foguete, ela é o combustível da energia. É quando o fogo está na sua maior expressão. Então, o que acontece? Vamos entender pelo 8, né? Eu tenho o cubo, eu tenho o movimento do fogo rumo a qualquer objetivo. E o que é fogo? O que é paus? É o ímpeto, é o impulso, é o avanço das coisas. E aí, eu vou direcionar essa energia para quê? Eu já vivi o quê? As minhas experiências de estabilidade energética no 4. Consegui estabilizar e sei quais são os meus domínios físicos. No 5 de paus, eu entendi o domínio físico do outro e desafiei, e tive dificuldades em vencer aquilo. Foi um combate difícil. No 6, eu me destaco. Eu consigo entender qual é o meu diferencial, qual é a minha vantagem, qual é o meu ponto forte, e eu enalteço esse ponto forte. No 7, eu pego o meu ponto forte e vou passando por todo mundo para que eu vença. No 8, eu realizo o milagre. No 8, eu peguei o meu talento, aprendi com a experiência que todos os outros me trouxeram e aumentei o meu talento ao quê? Ao brilhantismo, ao domínio completo dessa arte. E é por isso que você se destaca. Então, o 8 de paus é quando essa carta vai dizer o seguinte: aqui essa pessoa tem domínio dessa arte. Aqui essa pessoa, ela tem o domínio daquilo que ela está fazendo. E, portanto, ela vai fazer com empoderamento, ela vai fazer com verdade, ela vai fazer com força, ela vai fazer com verdade. E aí, vamos olhar essa cena. Tem as pessoas ali no 8 de espadas criticando, tem as pessoas contaminando sentimentalmente, e ela passa por cima corajosamente, sem se abater por isso. No sentido negativo, ela ignora o outro e ela se torna também violenta. Também ela passa por cima, ela atropela o outro. Então, no negativo, nós temos aqui o confronto. Nós temos aqui essa ansiedade, essa gana por destruir o que está na sua frente sem que você veja os obstáculos. Então, é a aniquilação. É tanta energia que vira uma bazuca, vira um tiro, vira um foguete em direção ao outro. No positivo, eu faço assim, é diferente. Eu tenho a mira do meu objetivo e eu não vejo nada ao redor. Eu não vejo haters, eu não vejo inseguranças. Eu só tenho entre eu e o meu objetivo a minha vontade. Isso é uma carta de grande poder, de grande coragem, de grande alcance. Tudo que uma pessoa faz quando vem o 8 de paus, você pode dizer para ela, se ela se concentrar, se ela aprender com as experiências que viveu, ela chegará 3 vezes mais longe do que ela achava que chegaria, porque o 8 de paus mostra esse poder de ação, esse caminho aí gigantesco de possibilidades a partir da sua ação bem direcionada. No negativo, né, é devastador, tá bom? Muito bem. Quando a gente vai olhar, nós chegamos ao 8 de ouros, que também, como eu falei, né, acaba sendo mais simpática pra gente, né, porque a gente acaba tendo uma cena um pouquinho mais
próxima, mais né, sensorial. A gente consegue imaginar esse 8, né, esse carinha do 8 lá, ourives, né, entalhando no metal, no ouro, e a gente consegue ver isso um pouquinho mais próximo da gente. Então por isso que essa carta não costuma dar tanto bug, né, quando a gente vai interpretar. Mas também é o 8. Aqui está a prosperidade material de fato. No 4, eu precisava aprender a lidar com as finanças. Vamos pegar esse exemplo. No 4, eu precisava aprender a lidar com as minhas finanças. No 5, não deu certo. Quebrei, né? Deu falência. No 6, eu vou me recuperar, eu vou procurar saídas, eu vou fazer um retrato do financeiro, eu vou procurar me restabelecer financeiramente com os meus recursos, né? Peço ajuda de outras pessoas que têm mais recursos, faço lá os meus acordos. E vou viver do 6 eu vou pro 7. E vou viver o 7, que é o que? A persistência. Eu persisto e insisto para que a coisa dê certo. E aí, com paciência, perseverança, eu alcanço o que? O trabalho. Eu brinco com os alunos dizendo que é a carta do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, porque é quando vão te filmar, né? Ninguém vai te filmar quando você está abrindo a empresa, na startup. Ninguém vai te filmar quando você está lá morrendo, tentando entregar a tua primeira encomenda grande. As pessoas só vão te filmar depois de 3, 4 anos de empresa, que você já está o quê? Tendo os primeiros clientes, que as coisas estão mais arrumadas, estão mais organizadas. Isso é a estabilidade do 8. Então, eu falo para os meus alunos, né? Eu digo assim, olha, tá vindo já lucro, as coisas estão começando a melhorar. Por quê? Porque eu entendi o meu jeito de fazer, eu entendi a minha maneira de fazer lá no 4. E agora eu faço também de qualquer maneira. Eu faço como o outro cliente quer, na experiência de 4 dele, do jeito que ele quer. E eu posso, por exemplo, vamos tomar o exemplo de um contador, uma pessoa que orienta as finanças da outra, né? Então, assim, eu agora posso vender a minha experiência do 4 de organização financeira. Vivi o problema, me resgatei, insisti, perseverei, prosperei e agora eu vendo isso para o outro, na medida que o outro precisa. Portanto, eu faço sob encomenda. Então, essa carta ela tem muito do serviço para o outro. E aí o outro, né, entende o valor da minha proposta e me paga por isso. Portanto, eu prospero. Entende o que é o 8? É você produzir o teu 4. E isso ser útil para outros que ainda estão tentando. Então, o teu produto, o teu serviço tem valor agregado. E é por isso que ele é reconhecido como algo valoroso, importante e que é bem pago por isso. Parece que tem uma pergunta. Temos uma pergunta de Kimimaru. Olá, Kimimaru? Oh, nome Nihongo, em japonês. Ele perguntou o seguinte: então o 8 de ouros demonstra prosperidade futura? O 8 de ouros é a prosperidade em movimento, né? Por isso que a riqueza mesmo vai estar lá no 9. Porque tanto é que no 9, no tarô de Waite, nós temos, né? Eu brinco que a Carolina Ferraz, rica, né? Cheia de ouro ao redor dela. Por quê? Porque de fato é a perseverança, é o movimento, é o empreendedorismo, é empreender, né? Não é ter. Comprar, é empreender, é um empreendimento, é um esforço contínuo rumo a um objetivo que se concretiza no 9, ela ganha abundância e no 10 ela vai dar utilidade para além de si mesma dessa abundância, né? Então, quando a gente olha o 8, eu não estou ainda rico. No 8, eu estou prosperando, está crescendo, está ganhando, está estabilizado o serviço, o trabalho. E aí a gente vai entender o que? No sentido negativo, o que é isso? É você não ouvir e não aprender com os outros, com as experiências. Então, qual que é a insistência, a teimosia do 8 de ouros negativo? É porque você fica ali matutando, eu só vou fazer do meu jeito, e aí você tem o que? Prejuízo.
você não olha para o lado, você não aprende com o contexto, você não vê o que os outros estão te falando, te pedindo, você só quer fazer da sua maneira. E aí você não vende, porque o outro, você cristalizou, é típico de terra, você cristalizou no 4. E aí você não se torna útil, você se torna teimoso. E aí é o 8 insistindo, cabeça dura, lá negativo, né? No 8 positivo, eu tenho o quê? Não, eu faço, beleza. Gente, quem faz coisa sobre encomenda sabe que é assim. Por exemplo, eu fazia bolo. Então, assim, eu gosto de bolo que não é muito doce. Mas eu fazia um monte de bolo super doce. Porque não era pra mim, mas eu dominava a técnica. Eu sabia o quanto de doçura eu tinha que colocar numa pessoa que gosta de brigadeiro. E eu sabia o quanto de doçura eu tinha que colocar numa pessoa que prefere um brownie. E eu sabia o quanto de doçura eu tinha que colocar caso eu precisasse fazer para um americano que gosta de um bolinho com um toque salgado, que é o meu gosto, né? E assim, ou para um francês que gosta do sabor de manteiga mais evidente. Já o brasileiro não gosta de sabor de manteiga. Quando as pessoas provam quando as pessoas provam, né, o sabor da manteiga, elas falam assim: ah, tá gosto de manteiga. Mas para uma culinária francesa isso é o que é esperado já, né? Então, quando você domina a técnica, você faz qualquer parada, você faz qualquer medida. E isso é o 8 de ouros. Entendeu? Positivo. Eu prospero porque eu dominei aquilo. Tá? Eu aprendi com a experiência, aprendi com o outro e sei a minha medida, sei o meu valor, sei o meu potencial, sei a minha capacidade. Quando a gente olha os números dos arcanos, quando a gente olha os arcanos menores, né, o 8 de cada naipe, fica uma lição muito bacana pra gente, porque assim, a opinião do outro conta, mas conta até a página 2. A opinião do outro é importantíssima, mas você não pode se vender a ela. A opinião do outro, ela tem que te ajudar. Agora, se a opinião do outro te inspira, vá em frente, aprende, seja convencido por essa boa opinião. Mas não se corrompa. Não perca o seu senso crítico. Não esqueça do 4 que você viveu, que é a tua opinião formada. O 8 de copas, né, fala pra gente que é importante sim a gente aprender com o sentimento do outro, é importante sim a gente perceber o que o outro está sentindo, mas também é importante a gente saber o que nós estamos sentindo, o que nós estamos vivendo e saber quando dizer sim, quando dizer chega. Quando dizer não, quando dizer até a próxima. Os anjos fazem isso. Quando você não ouve a inspiração do teu anjo, o anjo que é excelso, que é luminoso, diz: tudo bem, um dia eu volto. Quando você estiver com ouvidos e corações abertos para o meu conselho, isso é amar o outro. Gente, é uma estratégia de amor retirar-se da vida de alguém que não quer você. É mais amor ao outro do que ele possa imaginar, né? Dizer: olha, tudo bem, segue o teu caminho. Tá bom? 8 de paus, né? Eu sei exatamente a minha medida, a minha marcha, o meu compasso. Eu vou à frente porque eu sei que o meu propósito é bom. Eu sei que o que me move é bom, mas eu respeito, né, aquilo que eu encontro no caminho. Eu sei também criar uma boa estratégia, eu sei criar uma boa trajetória para que o meu lançamento, a minha vitória não dependa da derrota do outro. Pelo contrário, para que a minha vitória seja exemplo para o outro. Isso tem uma grande diferença. E por fim, eu aprendo que o que eu sei fazer pode ser 1000 vezes melhorado, que os meus talentos podem ser 1000 vezes aprimorados e colocados a serviço da humanidade, colocados a serviço do outro, e o outro vai ver valor nisso. E aí sim, aqueles que sintonizarem nisso, aqueles que estiverem dispostos a ouvir isso e a ver a preciosidade do teu talento, eles saberão reconhecer isso, seja em valores, seja em sentimentos, seja em opiniões, e aí sim você deixa o conjunto da tua obra para o mundo, né? Que a carta do 8 de ouros é a construção da obra que durará além do construtor. Ou seja, você deixa o teu legado.
Então, faço isso, né, em homenagem e essa live a todo mundo que precisa dar a sua opinião, a todo mundo que precisa estar com pessoas, a todo mundo que precisa alcançar um objetivo e a todo mundo que faz algo que é bom e valoroso. Porque, apesar dos desafios, é no 8 que a gente vive em sociedade. É no 8 que a gente precisa entender que existem outras pessoas ainda vivendo o 4, vivendo o 5 em si mesmas, vivendo o 6, se reparando. Esperar que eu, que estou vivendo uma experiência de 8, queira que todo mundo também esteja, é arrogância. E, portanto, eu compreendo o outro, mas eu não paro a minha jornada, eu não paro a minha caminhada. Quem quiser caminhar comigo, que venha. Faço também esse apelo, se você gosta do que eu falo sobre tarô, venha comigo, você é muito bem-vindo. Se você não gosta, encontre aquilo que te anima o coração. Se você não gosta, encontre aquilo que te faz feliz, encontre aqueles que falam com a tua alma, que falam a tua verdade, né? E seja você também feliz. Mas conviver em sociedade é conviver com o múltiplo, é conviver com as divergências, com as diferenças, e querer que o mundo seja só do nosso jeito é entender que os naipes terminam no número 4. Eu só vivo no meu quadrado. E a vida é uma proposta de construção. Se eu vivo 8, eu alcanço 10. Por quê? Porque eu virei tijolo. Um cubo é um tijolo. E que sociedade queremos construir para o nosso mundo? Seja o melhor tijolo que você pode ser. Não seja o tijolo que pesa no muro. Não seja o tijolo que fraqueja o muro. Não seja você o ponto fraco da muralha. Porque a força de toda fortaleza, de toda muralha, de todo castelo, é a força da pedra mais fraca. Então, enquanto a nossa sociedade ainda quiser se enfraquecer no seu quadrado, a gente nunca vai construir uma sociedade digna. Portanto, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu também respeito a minha. E eu respeito o que eu falo. E se eu decidi falar sobre tarô, é porque eu acredito e vivi sim minhas experiências de reflexão, de acertos e erros sobre essas cartas. E eu quero dividir com quem quer me ouvir. Eu quero dividir com quem quer falar com o tarô como eu falo. E assim descubra a sua forma de ver tarô. Se você tem a tua, se você tem outra forma de ver a vida, se você não acredita em tarô, se você não acredita que isso pode levar à humanidade, o tarô não é para você e tá tudo bem. O tarô não é para quem não vê no tarô valor. O tarô é para quem vê, porque para ver tarô tem que ter alma. Para ver tarô tem que ter alma de tarólogo. Para ver tarô tem que ter alma e sensibilidade para ver em desenhos o destino. Se isso não é a tua parada, encontre a sua e seja muito, muito, muito feliz nela. Mas aqui, no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Facebook, eu decreto que estão aqueles que são bem-vindos, que se afinizam com essa ideia e que são felizes ao ver as cartas. Então, um beijo para todo mundo, para quem participou, para quem gostou e para quem não gostou, o meu grande abraço. Seja feliz onde você estiver. Até mais! Obrigado, Amadeu. Obrigado a cada um de vocês. E até a próxima. Tchau pra Angel, que mandou um oi também. Olá, Angel. Tudo bem? Cunha, Taromancer e a Mercúrio. Olá, Nanão, Mercúrio. Beijo. Ê, Nanão. Olá, Marcos, Tied. Obrigado. Um beijo, gente. Até. Tchau.